Astrônomos observaram que a nossa galáxia, a Via Láctea, está a 2,5 vezes 10 a sexta anos-luz de Andrômeda, a galáxia mais próxima da nossa. Com base nessa informação, estudantes em uma sala de aula afirmaram o seguinte: 1. A distância entre a Via Láctea e Andrômeda é de 2,5 milhões de quilômetros. 2. A distância entre Via Láctea e Andrômeda é maior que 2 vezes 10 a 19 quilômetros. 3. A luz proveniente de Andrômeda leva 2,5 milhões de anos-luz, milhões de anos, para chegar à Via Láctea. E daí ele dá alguns dados ali. Um ano tem aproximadamente 3 vezes 10 a sétima segundos e velocidade de propagação da luz no vácuo 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Está correto apenas o que se afirma em... Bom, então vamos lá. Ele fala que a distância da Via Láctea até essa outra galáxia, que é a galáxia de Andrômeda, é de 2. Então, vou colocar aqui distância de 2,5 vezes 10 a sexta anos-luz. Então, lembrando, anos-luz, uma unidade de medida de distância, tá? Bom, a primeira afirmação ali que é feita fala assim: a distância entre a Via Láctea e Andrômeda é de 2,5 milhões de quilômetros. Vejam, né? Esse 10 a sexta são 6 zeros, certo? 3, 6. 6 zeros é exatamente 1 milhão. Então, quando a gente fala que a distância entre essas duas galáxias é de 2,5 vezes 10 a sexta anos-luz, no fundo o que a gente está falando é o que é essa distância de 2,5 milhões de anos-luz. E não milhões de quilômetros, como é afirmado no primeiro item. Tá? Então, a distância entre Via Láctea e Andrômeda é de 2,5 milhões de anos-luz, e não milhões de quilômetros. Portanto, a primeira está errada. Segunda afirmação. A distância entre a Via Láctea e Andrômeda é maior que 2 vezes 10 a 19 quilômetros. Bom, aqui eu tenho essa distância em anos-luz. Para eu poder saber em quilômetros, eu preciso passar essa distância em quilômetros. Como é que eu faço isso? Bom, para fazer isso, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Primeiro, definição de velocidade. Distância pelo tempo, tá? Então, se eu isolar a distância aqui, o deslocamento, eu vou ter ΔS igual a V vezes ΔT. Ano-luz é a distância que a luz percorre, e a luz tem uma velocidade específica, que o problema aí te dá, 3 vezes 10 oitava metros por segundo, em um ano, no tempo de um ano, tá? E ele também te passa que um ano tem aproximadamente 3 vezes 10 a sétima segundos. Então, aqui, ó, metros por segundo e aqui segundos. Opa, então tá batendo, né? Metros por segundo, a hora que você resolver aqui, essa distância vai dar em metros. Então, quando você tem, nesse caso, duas potências multiplicando, dois números multiplicando, você pode multiplicar os números, 3 vezes 3, 9. E no caso das potências de 10, o que vai acontecer, como é multiplicação de duas potências de 10, é a soma dos expoentes. Então, 8 mais 7, 15. Bom, então, qual a conclusão que a gente chega? Que em um ano, a luz percorre 9 vezes 10 a 15 metros. Tá? Isso em um ano. É a distância percorrida pela luz, então, em um ano. Tá. Se eu quiser passar isso aqui para quilômetros, como é que vai ficar? Para quilômetros,
como eu vou acrescentar um prefixo quilo, lembra que o prefixo quilo ele vale 10 à terceira. Para poder acrescentar o prefixo quilo, então eu vou diminuir 3 unidades essa potência de 10 que eu tenho aqui em metros. Porque daí fica, ó como volta ao que era antes. Como aqui o prefixo quilo vale 10 à terceira, a hora que você somar 12 mais 3, volta ao 15 que você tem, que daí no caso seria em metros. Tá? Então, esta daqui é a distância que a luz percorre em um ano. Tá? 9 vezes 10 a 12 quilômetros. Tá. Agora, vamos analisar, voltar lá na segunda afirmação. A distância entre a Via Láctea e Andrômeda é maior que 2 vezes 10 a 19 quilômetros. Como é que eu vou saber isso? Se ele fala que a distância entre Via Láctea e Andrômeda é 2,5 vezes 10 a sexta anos-luz, né? Um ano-luz é isso daqui, ó. Ah, mas por que um ano-luz é isso daqui? A definição de ano-luz, distância que a luz percorre em um ano, certo? Ou seja, isso aqui é um ano-luz. Um ano-luz em quilômetros dá aproximadamente 9 vezes 10 a 12 quilômetros, tá? Bom, então se um ano-luz é aproximadamente 9 vezes 10 a 12 quilômetros, 2,5 vezes 10 a sexta anos-luz vai ser quanto? Você pode fazer uma regrinha de 3. Ou, talvez seja até mais simples, basta você pegar essa distância, 2,5 vezes 10 a sexta, no lugar do anos-luz, então você vai colocar a equivalência no luz quilômetros. Então, 9 vezes 10 a 12. Porque daí essa distância, Via Láctea Andrômeda, ela não vai mais estar em anos-luz, mas agora ela vai passar para quilômetros, já que aqui 1 ano-luz eu estou substituindo por 9 vezes 10 a 12 quilômetros, que é a equivalência no luz quilômetros. Bom, se eu multiplicar aqui, 2,5 vezes 9, vamos fazer aqui, 2,5 vezes 9. 5, 9, 45, 2, 9, 18, mais 4, 22. Uma casa. Então, ficou 22,5 vezes, então eu fiz a multiplicação dos números, as potências de 10, eu somo os expoentes. 6 mais 12, 18 quilômetros. Tá? Segunda afirmação, recapitulando, fala, a distância de Via Láctea e Andrômeda é maior que 2 vezes 10 a 19 quilômetros. Como aqui eu estou trabalhando com 10 a 18, o que eu posso fazer para transformar em 10 a 19, para eu poder comparar melhor o que ele afirma na segunda afirmação? O que eu faço é, se eu puxo a vírgula uma casa para cá, eu aumento uma unidade, o expoente da potência. Então, equivalente, tá? 22,5 vezes 10 a 18 km equivale a 2,25 vezes 10 a 19 km. Em outras palavras, a segunda afirmação é verdadeira. A distância entre a Via Láctea e Andrômeda é maior que 2 vezes 10 a 19. A gente calculou aqui como 2,25 vezes 10 a 19 km. E a terceira afirmação, a luz proveniente de Andrômeda leva 2,5 milhões de anos para chegar à Via Láctea. Também é verdadeira, né? Por quê? Como a distância entre Andrômeda e Via Láctea é de 2,5 vezes 10 a sexta anos-luz, ou seja, 2,5 milhões de anos-luz, uma luz que for emitida hoje, aqui de Andrômeda, por exemplo, ela vai demorar 2,5 milhões de anos para chegar à Via Láctea. Tá? Ah, mas por quê? Recapitulando, um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Né? Então,
Se você tem 2,5 milhões de anos-luz, significa que a luz vai levar 2,5 milhões de anos para percorrer essa distância. A luz demora 1 ano para percorrer uma distância de 1 ano-luz. Então, a luz vai demorar 2,5 milhões de anos para percorrer uma distância de 2,5 milhões de anos-luz. Conclusão: 2 e 3 são verdadeiras. Letra E.